Meus queridos, a batalha entre Sukuna e Itadori está chegando no seu momento decisivo e finalmente, depois de todo o esforço que Itadori fez até agora, ele até que enfim conseguiu despertar a alma do Megumi. Mas isso na verdade não é nada bom. Chega aí, vamos entender tudo o que aconteceu no capítulo 266 de Jujutsu Kaisen e por que o Megumi despertar só piora as coisas pro Itadori. E aí, meus queridos, tranquilos, eu sou o Léo, sejam bem-vindos ao canal Colisão Pop. Se você gostar do vídeo, gostar da nossa discussão, tiver entendido coisas que você não entendeu enquanto tava lendo o capítulo, cara, se inscreve, deixa um like e sem mais enrolação, vamos pro capítulo. O capítulo se inicia mostrando Itadori e Megumi e as seguintes palavras sendo ditas pelo narrador: Itadori, ouça a alma de Megumi. E Megumi completa dizendo: já chega. Desde o início da jornada de Itadori e de todos os outros personagens, inclusive o Gojo, para resgatar o Megumi das garras de Sukuna e libertar a alma dele do grande vilão da história, Itadori perseguiu um objetivo: resgatar o seu melhor amigo a qualquer custo. Mas agora as coisas mudaram. Finalmente ele ouve os desejos mais profundos do seu melhor amigo. Ele para de pensar só em si mesmo e para de objetificar a visão que ele tem sobre o que é ser bom, que ele tem que salvar o Megumi e que essa é a única opção que tem pra ele. Pela primeira vez, desde quando ele aceitou esse caminho e ele tomou esse caminho pra si, Itadori vê uma coisa: que salvar o Megumi talvez não seja o melhor para o próprio Megumi, só o melhor para ele mesmo. Como dito no vídeo que eu gravei recentemente, você pode ver ele aqui, provavelmente está aparecendo no card, Itadori segue muitas vezes o caminho de vários Budas da cultura hinduísta. No outro vídeo nós abordamos um texto que explica como Itadori se reflete ao Buda Amitabha. Nesse caso, nesse capítulo, ele já reflete outro aspecto de outro Buda, que é o Buda Kanon. Basicamente, o Buda Kanon, ele percebe que fazer o bem para os outros não significa que você vai se sentir bem fazendo o que você tem que fazer. Fazer o bem para os outros, na verdade, é considerar os desejos deles e aí aplicar os desejos dele no que você pode fazer para realizar os desejos deles, para que eles possam se sentir bem, mesmo que isso seja ruim para eles. E em muitos aspectos, é isso que o Itadori percebe nesse capítulo. Fazer o bem pra ele, que seria resgatar o Megumi, ter o seu amigo de volta, não significa que é a melhor opção para Megumi. Voltando ao capítulo, Megumi queria criar um mundo feliz e bom para sua irmã viver, mas sua vida não tem mais sentido, porque ela se foi. Tudo que ele desejava, tudo que ele almejava, tudo que ele buscou a vida inteira de recompensar a irmã dele por tudo que ela fez por ele e dar uma vida feliz para ela ir longe de todo esse mal que o mundo Jujutsu representa, agora se foi. A irmã dele foi tomada pelo destino, foi tomada por esse mundo Jujutsu e o seu próprio corpo, meio que ele considerava para fazer esse mundo se tornar possível para sua irmã, mesmo que fosse impossível, mas era o desejo mais terno e íntimo dele, nem pertence mais a ele mais. Megumi agora chega num ponto que para ele já chega. Ele mesmo disse: já chega, eu não aguento mais, eu não quero mais. Tudo que era bom pra mim, tudo que eu almejava, acabou. Em um quadro nós vemos Itadori com a irmã de Megumi. Isso também significa que o mundo que ele queria criar era um mundo repleto de pessoas tão boas quanto o Itadori, rodeando a irmã dele, para que a irmã dele fosse feliz também. Uma vida simples, uma vida carinhosa, uma vida repleta de felicidade e humanidade. Uma coisa que foi tirada dele, porque a sua irmã foi tirada dele, foi tirada do mundo. Itadori, no seu mais íntimo, entende a dor e o sofrimento de Megumi e aceita que por mais que ele queira seu amigo de volta do lado dele, compartilhando a vida um do outro e se divertindo, fazer o que é melhor para ele, no caso matá-lo, é o melhor, pois só assim ele vai deixar de sofrer e conseguir um pouco de paz no tempo de vida que resta pra ele. Megumi, desde o momento que ele foi tomado pelo Sukuna até o presente momento da obra, sofreu incansavelmente, sendo uma arma e um objeto para cumprir os desejos de Sukuna, os desejos egoístas e os desejos maléficos de ferir os outros e se divertir através do sofrimento e da felicidade dos outros. Megumi foi uma ferramenta para Sukuna fazer o mundo sofrer. Megumi foi usado e por causa disso, ele perdeu uma das pessoas que mais eram importantes para ele, o seu mentor e uma figura paterna, Gojo, que entre muitas aspas, o resgatou da vida de sofrimento que ele estava fadado a ter. Mas mesmo Gojo ainda se esforçando em dar uma vida melhor para Megumi, ele ainda encontrou o sofrimento nas mãos de Sukuna. Nesse momento é onde a batalha volta a focar no Itadori e no Sukuna, e por que o Sukuna tá de volta na sua forma normal? Eu não tenho ideia, mas só aceita, é Jujutsu Kaisen. Sukuna usa o Cesto Divine, a técnica para anular os acertos garantidos da expansão de Itadori, e através dos pensamentos de
Sukuna nos é explicado como o domínio simples e o cesto de Vimy funcionam para anular os efeitos das expansões de domínio. Eles são técnicas amaldiçoadas que usam a energia do seu usuário para anular os acertos garantidos da expansão de domínio, mas inevitavelmente uma hora essa técnica vai se desfazer e o acerto garantido vai acertar se a expansão durar por muito tempo, o que o Sukuna consegue driblar usando o selo de mão do cesto de Vimy, assim fazendo a liberação da sua energia amaldiçoada aumentar, podendo manter por mais tempo o cesto de Vimy, assim anulando o acerto garantido da expansão de Itadori, o que mostra que o cesto de Vimy, entre muitas aspas, é superior ao domínio simples, porque mantendo o selo de mão, você pode manter ele por mais tempo, o que o Sukuna pode fazer enquanto luta, já que ele tem 4 braços, mas isso também nerfa ele um pouco, porque agora ele tem que lutar com apenas 2 mãos contra o Itadori. Nos é mostrado o Sukuna desferindo vários golpes e acabando com o Itadori com uma sequência de ataques quase inevitável. Sukuna mostra o quão ele está surpreso em estar sentindo tanta raiva e ódio por Itadori ter menosprezado ele. Até pro Sukuna é estranho ele estar se sentindo com tanta raiva assim. Talvez ele nunca tenha se sentido desse jeito lutando contra outra pessoa. O Itadori realmente conseguiu tocar na alma do Sukuna e despertar nele o verdadeiro ódio por alguém. Sukuna mostra novamente e afirma como ele é um ser desprezível, ao falar que não vê a hora de sair dali para poder machucar os outros com quem Itadori se importa, para fazer o Itadori sofrer ainda mais. E se você gosta do Sukuna, cara, depois desse quadro, dessa cena, eu não sei o que tem de errado com você. Porque o Sukuna é uma péssima pessoa, cara. Ele é o, tipo assim, se existe um vilão ruim, esse cara consegue ser pior. O cara é literalmente a maldade em si. Como vilão, ele é ótimo. Se você gostar dele como vilão, ótimo. Se você gostar dele como, meu Deus, ele é o melhor personagem, ele é a figura de influência na minha vida, psicólogo tá aí pra você, amigo. Tá pra todos nós. Zuzio, você precisa. Nós precisamos. Itadori, ouvindo essas palavras saírem da boca de Sukuna, se enfurece e libera todo o seu ódio. É então que vemos novamente Itadori encontrar a alma de Megumi em uma conexão entre a sua alma e a alma do seu melhor amigo. Mas dessa vez, diferente das outras, que Itadori tentava puxar Megumi com toda a sua força e todo o seu ânimo e libertá-lo de Sukuna, Itadori faz uma súplica final para o seu melhor amigo. É nesse momento que vemos um paralelo, mostrando Megumi criança encontrando Itadori, do mesmo jeito que Megumi encontrou Gojo há muito tempo atrás. Daquela vez, quando Gojo encontrou Megumi, era uma figura paterna que encontrava um filho perdido e estava em busca de salvá-lo de uma vida cheia de dúvidas e dificuldade. Mas dessa vez nos é mostrado Itadori, um irmão que reencontra seu irmão e busca a todo custo salvar aquele que é importante para ele de uma prisão que ele está. Megumi, com um olhar de dúvida e inocência, olha para Itadori e pergunta: por que essa cara? E Itadori apenas responde, com as lágrimas em seus olhos: é que eu me sinto sozinho sem você, Fushiguro. A expressão de Itadori e seus olhos repletos de lágrima representam só uma coisa: tristeza e a impotência de alguém que a todo custo quer salvar uma das pessoas que é mais importante para a vida dele, que faz a vida dele ter significado e se tornar uma vida melhor. O coração de Megumi então é tocado pela primeira vez na luta, desde quando todo esse conflito começou. Ele reage e luta contra Sukuna para ajudar o seu irmão, afundando Sukuna em um buraco de escuridão, assim fazendo Itadori ter a brecha perfeita para acertar um soco poderosíssimo na cara do vilão. Sukuna, sendo quem é, desprovido de humanidade, não consegue entender o que aconteceu e se pergunta se o desmantelar de Itadori que conseguiu despertar a alma de Megumi. Mas não foi isso. O que conseguiu despertar a alma de Megumi foi o amor. O amor o acordou. O carinho tão grande entre duas pessoas que formou um laço como de irmãos, que conseguiu fazer Megumi acordar e ajudar Itadori a lutar contra Sukuna. Nesse momento, Sukuna também revela que já era uma Horaga, tá? A técnica das 10 sombras dele, uma Horaga dele foi destruído. Então possivelmente o Megumi tem a sua própria técnica das 10 sombras, mas como eles dividem em 2 corpos, o Sukuna consegue usar outra versão dessa técnica das 10 sombras. Então, se o Megumi voltar, o que eu acho que não vai acontecer, porque eu acho que o Megumi realmente vai morrer, ele teria uma Horaga de volta e as técnicas das 10 sombras. O Sukuna não tem mais, porque a dele foi destruída. A única coisa que sobrou pra ele é a totalidade, mas acho que ele não consegue usar. Itadori desfere um golpe Sukuna e sorri depois de mais de 30 capítulos, ao ver que seu melhor amigo, mesmo após ele desistido, ainda luta, por causa do carinho incansável de Itadori por ele. Itadori, diferente de todos da obra, nunca desistiu de Megumi. Em todos os capítulos você pode voltar e ler, ele sempre estava lutando pelo Megumi, ele sempre estava insistindo, seja por ele ou seja pelo Megumi. Por mais que ele tenha entendido agora que o caminho dele não é salvar o Megumi, é salvar o Megumi do Sukuna, da perdição, libertando ele, matando o seu melhor amigo, uma figura de irmão que ele tem,
ele nunca desistiu do Megumi. Ele nunca desistiu de salvar a alma do Megumi. Ele foi o único. E depois de 30 capítulos, ele finalmente conseguiu tocar na alma do Megumi. E após fazer o Megumi recobrar a consciência dele, o sorriso mais genuíno apareceu no rosto de Itadori, mostrando que ele agora tá no caminho certo. Salvar Megumi nunca foi o caminho de libertar ele de verdade. Dar um fim pro sofrimento do Megumi é o verdadeiro caminho para libertar ele, por mais triste que isso possa parecer. Itadori desfere múltiplos golpes ressoantes em Sukuna, e o cesto de Vimy não consegue aguentar o tamanho do poder que o nosso protagonista tem. Nesse momento é aonde Sukuna recupera sua técnica amaldiçoada, despedaçando assim uma das manoplas de Itadori. Itadori vê com seus olhos novamente Sukuna usando o selo do seu sensei, e com seu coração repleto de raiva, Itadori pensa: não, isso não é seu, isso é do sensei. E parte pra cima de Sukuna de novo. Agora com o ímpeto de tomar tudo que Sukuna roubou e colocar um fim definitivo no vilão. E no momento decisivo, aonde Sukuna vai abrir o seu domínio novamente, todos os seus sentidos são levados para outro lugar. Nos é mostrado que Itadori está sem 2 dedos da mão que ele perdeu sua manopla. E que no fundo de uma escadaria em espiral que desce até as profundezas, um dedo do Sukuna permanece entrelaçado em cordas, como um inseto preso nas teias de uma aranha. Isso significa 2 coisas. O último dedo do Sukuna nunca foi o Itadori, ou ainda pode estar dentro do Itadori. Isso é a parte interna da alma do Itadori, aonde essa última parte do Sukuna tá. Já que eles estão provavelmente dentro da expansão do Itadori ainda. Eles estão dentro da expansão do Itadori, né? O Sukuna tá usando a cesta de Vimy. E a expansão do Itadori mexe com a alma. Esse último fragmento pode estar no ímpeto, no fundo da alma do Itadori selado. E o Sukuna conseguiu finalmente sentir essa última parte da alma dele, que agora ele pode pegar e retornar com parte do seu poder que já tá bem gasto. Outra coisa é que o último dedo pode nunca ter sido comido pelo Yuta, no caso a Rika, pro Yuta ganhar o Mizushi do Sukuna. E pode estar escondido na escola Jujutsu, e o Sukuna conseguiu sentir esse dedo lá através da ressonância com a alma do Itadori. Mas uma coisa é certeza, a Nobara não vai voltar pra vencer do Sukuna, tá? Alguém já confirmou que ela tá morta. Para com essas ideias. A gente só tem uma confirmação, e é que no próximo capítulo a luta, o confronto entre Itadori e Sukuna vai chegar ao seu ápice, e finalmente a gente vai ter uma decisão de quem vai vencer essa luta, quem vai vencer esse confronto. Eu não aposto que vai ser o Itadori, eu acho que o Sukuna vai conseguir pegar esse dedo, recuperar parte da sua energia, e a gente vai para mais uma parte da luta, que aí pode ser a final, e talvez o Megumi volte, ou mais certeza ainda, o Itadori mate de uma vez o Sukuna. Porque nesse capítulo ele percebeu que o Megumi não deseja ser salvo, e não é direito dele salvar o Megumi, não é direito dele tirar a escolha do Megumi. Como não era direito dele também mudar a escolha do vô dele, quando o vô dele escolheu fazer a eutanásia porque ele tinha câncer. O papel do Itadori é aceitar que essas pessoas escolheram o caminho dela, escolheram como a vida delas vai terminar, escolheram se livrar desse sofrimento e conseguir aceitar isso e conviver com isso e conseguir encontrar a paz em saber que essas pessoas se sentiram melhor seguindo esse caminho. É isso, meus queridos, muito obrigado para quem chegou até aqui. Se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve e, como sempre, tamo junto.